Primeiro, gostaria de, em nome do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC, agradecer a presença dos nossos convidados, do Adriano e do Newton. Também agradecer a presença de todos os que se inscreveram. A gente tem aqui hoje nesse modelo híbrido, né? Então, também é uma alegria estar com alguns colegas aqui presentes e tem mais gente que está entrando. Enfim, a gente hoje vai falar, o tema da apresentação do Adriano e do Newton é sobre o decreto antissubsídios da portaria 172. Eles já tiveram aqui antes conosco, no momento que a gente estava discutindo ainda as minutas, a participação da consulta pública, e agora, finalmente, depois de muito tempo de espera, né, muitos anos, a gente tem um novo decreto e muitas expectativas em função dessa modernização que era tão esperada no sistema de defesa comercial no Brasil. Então, eu queria agradecer também a pronta resposta de ambos, né, e também a SDCOM como um todo, que sempre apoia o IBRAC nessas iniciativas. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois, né, que já são conhecidos aqui do IBRAC, e aí depois a gente faz eles têm uma apresentação, vão dividir a apresentação, e depois a gente abre para os moderadores fazerem algumas perguntas, e aí, se tiver tempo, a gente também pode abrir o Q&A. Acho que também sem prejuízo das pessoas mandarem perguntas eventuais no Q&A, e aí depois a gente pode encaminhar para eles. O Adriano Macedo Ramos é coordenador-geral de antidumping e medidas compensatórias da SDCOM, responsável pela coordenação e supervisão de investigações de antidumping e antissubsídios, e responsável por essa coordenação de iniciativas de modernização da normativa brasileira, especificamente o decreto antissubsídios e a portaria 172. Ele é servidor público de carreira, muito conhecido nosso, porque ele desempenhou diversas funções lá na SDCOM, como investigador, coordenador geral e diretor substituto. Então, obrigada, Adriano, mais uma vez pela sua presença. E o Newton é analista de comércio exterior, também lá da SDCOM, responsável pela Comissão de Investigações de Antidumping e Antissubsídios, e também atua diretamente nas iniciativas de modernização da normativa brasileira, inclusive tendo recebido um prêmio do Ministério da Economia em função de tantas iniciativas. Então, obrigada aos dois. Acho que a gente pode começar. Perfeito. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, Carol, pela introdução. A gente veio aqui, né, como você já mencionou, para falar sobre essa nova normativa antissubsídios da defesa comercial do Brasil, o decreto 10.839 de 2021 e a portaria SESEX 172 de 2022. Primeiramente, queria agradecer aí o convite do IBRAC, né, e ressaltar a importância, o papel dessa parceria, né, sempre contribuindo aí para a evolução e para a modernização do sistema de defesa comercial, e cumprimento todos vocês aí, né, na figura da própria Carol, do Fernando, imagino que a Cláudia Marques aí, a Carol Sayeg também vão participar, né, do nosso debate. Então, cumprimento a todos. Eu vou dividir a apresentação com o Newton. Newton, vocês já introduziram ele aí, é especialista no tema, né, uma figura importante aqui, central na nossa equipe nessa modernização, né. Também temos outras figuras, né, conhecidas de vocês que participaram ativamente aqui. A coordenação inteira basicamente participou, né, desse procedimento já há muitos anos. Vocês sabem que é um trabalho de longo prazo, tá? O Irli Galvão, que deve estar aí, o Daniel Raffanelli também, entre outros, né? Eu vou aqui, então, compartilhar minha tela, e aí eu vou perguntar a vocês se vocês estão vendo e se eu posso começar. Tudo certo? Tudo certo. Então, perfeito. A nossa agenda, ela é um pouco extensa, eu vou dividir aqui os 3 primeiros tópicos, eu falo, os outros 3 aí o Newton vai falar, tá? E aí depois a gente deve ter um tempo aí para perguntas, debate, né, moderação aí de vocês, tá? Eu vou começar aqui com a parte do contexto, investigações no mundo e no Brasil, alguns dados que eu considero relevantes, né? Quando a gente olha para dados da OMC, de 1995 a 2020, investigações de subsídios iniciadas, né? A gente vê aí uma tendência de crescimento, né? Em 99 teve um pico ali, depois uma tendência de queda até 2005, e desde 2005 até 2020, realmente a gente
verifica aí uma tendência de aumento de número de investigações, né? Olhando todos os países, né? O ápice de número de investigações aconteceu em 2 anos, em 2018 e em 2020, com 55 investigações em cada um desses anos, né? E aí a gente vê que existe uma concentração, né? Os 4 principais usuários, Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Austrália, respondem por quase 80% das investigações, só os Estados Unidos respondem por metade das investigações, tá? Medidas compensatórias, aí a gente vê também, né, algo semelhante, num patamar um pouco inferior, em termos de número de aplicações, e o ápice foi em 2019, também uma tendência de crescimento ali desde 2005. Nesse ano, 2019, foram 35 medidas compensatórias aplicadas. 2021, os dados ainda não estão fechados, né? Lá o índice só tem até junho, mas como 2020, 19, né, foram anos de muitas investigações, é provável aí que a gente também tenha um número elevado em 2021 de novo. Os 4 principais usuários, Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Austrália, de novo, responsáveis por quase 80% das medidas compensatórias, e os Estados Unidos, né, se destacando com metade, praticamente. Aqui é só para a gente ver as duas curvas conjuntamente, ver que existe aí um certo lag, né, e uma diferença de patamar, mas elas caminham no mesmo sentido. E aqui alguns números, né, bom, no total foram 632 investigações de subsídios nesse período. Quando a gente compara com antidumping foram mais de 10 vezes, né, 6.422 investigações, então muito mais popular. Medidas aplicadas, 344, quando a gente olha para as medidas antidumping, em comparação, foram mais de 4.000 medidas, né, 12 vezes mais aí do que medidas compensatórias. A taxa de sucesso, se a gente pensar em razão, né, medida compensatória por investigação está em 54%, e é inferior à taxa de sucesso das investigações antidumping pelos dados da OMC, que estaria em torno de 66%. Né? O número de membros que iniciaram, aqui tem uma certa duplicação, alguns membros aplicam, né, coletivamente, mas a gente vê nominalmente citados 24 membros da OMC aplicando CVDs nesse período, enquanto 58 aplicaram medidas antidumping, né? Então, o antidumping é mais popular e o CVD é mais concentrado, né? Rapidamente aqui, né, a ótica dos países que são alvos, né, os principais alvos, a gente separa aí 4 países, China, Índia, Coreia e Indonésia, e China sendo responsável por 30% das investigações, principalmente ali a partir de 2005, 2006, né, a gente vê ali o vermelhinho se destacando nas barras, né, e a Índia com 15%, China 30%, né. Quando a gente olha em medidas compensatórias, também né, os dois se destacam aí, a China com 38% das medidas compensatórias, sendo o alvo de 38%, e a Índia com 16%, tá. Em termos setoriais, existe uma concentração grande, né, a gente sabe dessa realidade da defesa comercial, mas aqui parece que é ainda mais destacada, né, a concentração aí no caso da metalurgia, né, 50% das investigações medidas aplicadas, e depois vem químicos com 9% e plásticos e borrachas com 8%, né. No Brasil, vocês sabem, né, carro-chefe é antidumping, então 95% dos processos, né, investigações e medidas são antidumping. CVD vem ali, né, com bem menos, com 4%, e salvaguarda a gente quase não aplica, né, 1% dos processos. Quando a gente olha para os dados dos relatórios DECOM, ao longo da história, desde antes da OMC, a gente teve 28 investigações, considerando o binômio produto-país, 13 medidas aplicadas, tá? Aqui teve uma que foi estendida, a gente não está considerando 2 vezes ela, tá? Só as originais. Desde 2011, a gente teve um número mais frequente de investigações, tá? 12 investigações, incluindo uma revisão aí que foi realizada no passado. 2021, 2022, a gente está com 2 originais em curso, e em 2021 a gente teve, né, como eu já mencionei, a primeira revisão de final de período de CVD, que foi concluída com a sua prorrogação. 3 medidas em vigor, tá? Alguns pontos aqui também, né? Geralmente a gente recebe petições simultâneas, né, de antidumping e de medida compensatória, de investigação de subsídios. A gente entende que quem já vai apresentar um caso de subsídio já está com boa parte do trabalho feito, né? Então você levanta ali dados de dano nexo causal, os indícios de dumping são mais fáceis de serem levantados, então
acaba que os peticionários fazem as duas coisas, né? Quando apresentam o caso de CVD, já apresentam também o de dumping, pelo menos é essa a nossa constatação aí dos dados das investigações brasileiras. No Brasil, a gente tem 3 coordenações gerais na SDCOM, que conduzem antidumping, mas casos de subsídios estão concentrados apenas na CGMC, uma única coordenação geral que é a nossa, tá? Alguns pontos aqui, né? Diferença de dumping e subsídio. Dumping, a prática privada. Subsídio, a gente está tratando de distorções estatais. Se diz muito aí, né? Muito se fala sobre a ideia de nivelamento do campo de jogo, quando o Estado entra com recursos, colocando dinheiro em determinadas empresas. Isso gera distorções dentro e fora do país, né? No comércio internacional. Inclusive, tem se discutido se o atual acordo de subsídios é suficiente, né? Para endereçar a realidade aí do comércio internacional, já do século XXI. É um procedimento que é mais complexo que o antidumping, ele é demandante para peticionários e é demandante também para a autoridade investigadora, então a gente vê aí que é necessária uma pesquisa extensiva para apresentação de um caso de subsídios, tem ainda a barreira da língua, que é algo que a gente tem trabalhado para buscar mitigar aí os efeitos, e tem ainda a questão do próprio acordo, né? O acordo antidumping, ele é muito detalhado em termos do cálculo de margem de dumping, ali no artigo 2, enquanto o acordo de subsídios, ele diz muito pouco, né, sobre como você calcula um subsídio, um montante de subsídio e aplica uma medida compensatória, né? Bom, o segundo ponto da nossa agenda aí é sobre o próprio objetivo, né, da nossa atualização da normativa. Acho que esses 4 aí são o nosso norte, tá, para esse trabalho de renovação da normativa. Objetividade, transparência, segurança jurídica e previsibilidade. A base legal antiga, né, o acordo de subsídios, claro, ele se mantém em vigor. O decreto 1751, o antigo decreto, o regulamento de subsídios de 1995, foi, então, revogado. A resolução CAMEX 63/2010, que tratava lá de circunvenção, elisão, e que ainda valia para subsídios, foi revogada recentemente, né? O decreto 9.107/2017 de indústria fragmentada continua valendo, né, para todos os procedimentos de defesa comercial, e a circular SESEX, que era o roteiro de petição de investigações originais de subsídio, ela foi revogada agora, né, com a nova portaria. Algumas dificuldades encontradas, né, acho que a gente já pincelou aí, mas falta de clareza conceitual, falta de orientações metodológicas, procedimentos sem regras e prazos claros na normativa anterior. A gente tinha uma questão aí de baixa familiaridade em geral, que a gente percebe dos usuários do sistema, né, principalmente em comparação com o dumping, que no Brasil já é bastante popular, né, e inclusive internamente existe um desafio, né, da capacitação dos analistas, material para capacitação, né, então a própria normativa contribuía para isso, ao ser muito rasa em termos de tratamentos metodológicos, por exemplo. Então, por que renovar a normativa de CVD? A gente busca, então, alinhar ao decreto 8.058, aprimorar, né, os conceitos lá previstos no próprio acordo, deixá-los mais claros, facilitar a compreensão dos usuários, de modo geral, né, essa parte pedagógica para a gente foi muito importante, guiou aí nosso trabalho, incorporar práticas já adotadas no Brasil, de certo modo, positivar aquilo que já era feito, que veio sendo construído aí com base na nossa experiência, e o detalhamento de procedimentos de revisões. Então, agora, desde 16 de fevereiro de 2022, a gente tem, né, essa nova base, o próprio acordo, o ASMC, o decreto 10.839 de 2021, novo decreto, novo regulamento antissubsídios brasileiro, o decreto 9.107 de 2017 continua, né, para a indústria fragmentada, e a portaria SESEX 172 de 2022, que é um ato único, que regulamenta todos os procedimentos previstos no decreto 10.839, né, para facilitar a vida de todos os usuários, está tudo num único ato. Uma ressalva aqui que as investigações em curso hoje, elas foram iniciadas antes da entrada em vigor do novo decreto, então, por disposição do novo decreto, elas continuam sendo regidas pelo decreto 1751 de 1995. Então, aqui, né, o que a gente entende? Como a gente está agora com roteiros e procedimentos detalhados, com a portaria, com o próprio decreto, a gente tem aí um contexto que possibilita maior qualidade das petições, e então, com petições de melhor qualidade, a gente entende que o processamento pela SDCOM pode ser mais rápido, né, um processamento mais expedito.
Vou entrar, então, aqui no terceiro ponto da nossa agenda, o próprio decreto, né? Relembrar que a elaboração e trâmite, né, tem um processo de consulta pública já iniciado lá no final de 2013, que ainda adentrou ali 2014. Como resultado, nós recebemos 9 contribuições, assim, de entidades, consultorias e empresas, né, que participam aí de defesa comercial, de comércio exterior em geral. Todas essas sugestões foram analisadas e várias foram incorporadas aí ao texto. Não vai dar para aqui para explorar todas, mas eu posso destacar, né, a obrigatoriedade das determinações preliminares, o detalhamento dos procedimentos de revisão, né, que no antigo decreto pouco se falava sobre os procedimentos de revisão, o tratamento das revisões aceleradas, que é a new shipper aí do acordo sobre subsídios, sem a suspensão de cobrança de direitos compensatórios, isso foi incorporado dessa forma. E a própria definição de subsídios, o antigo decreto trazia uma definição que vinha do regulamento europeu, que era um pouco restritiva e podia gerar algumas dúvidas, então a gente buscou agora refletir melhor apenas o que diz lá o ASMC no que diz respeito à própria definição de subsídios, tá? O nosso benchmark internacional que foi feito, a gente viu lá os números, então esses são os grandes usuários, né, Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Austrália, então todos, né, com legislação aí em inglês, que facilita nosso trabalho. Esses atos normativos desses países serviram de base, então, para nosso trabalho aí de renovação, e a gente ainda usou, claro, a própria jurisprudência extensa da OMC, né, em matéria de subsídios, que vem para suprir várias lacunas aí deixadas pelo acordo, né, inclusive no significado de alguns conceitos. Então, na elaboração da normativa, nós levamos em consideração os resultados das consultas públicas, esse benchmark internacional, intercâmbios diversos que foram feitos com outras autoridades investigadoras ao longo dos últimos anos, várias reuniões internas, né, para discutir o texto, e também o alinhamento necessário ali na Câmara de Comércio Exterior, na CAMEX, né, com os outros órgãos, no caso do decreto. A estrutura é essa, né, é um decreto longo, com quase 200 artigos, se assemelha bastante à estrutura do decreto 8.058, então isso é uma vantagem aí, né, para quem já está familiarizado com o decreto 8.058, e a gente vai pincelar aqui algumas questões mais relevantes, tá, do novo decreto. Então, disposições semelhantes ao decreto 8.058, a gente olha, capítulos e seções seguem mais ou menos a mesma organização, questões de procedimentos, processos, prazos, eles, né, se assemelham ao decreto 8.058, as competências, né, o decreto de 1995 certamente estava muito defasado, foi antes da própria CAMEX, então nem previa ali a decisão da CAMEX, no caso do decreto antigo, agora atualizado para definir as competências da SDCOM, da SESEX, da CAMEX, de modo semelhante ali ao decreto 8.058, a própria parte de determinação de dano nexo causal muito parecida, né, com o 8.058, incorporando aí avanços da jurisprudência da OMC em termos de, por exemplo, causalidade, separação e distinção de efeito de outros fatores, parte, por exemplo, de ameaça de dano, então isso veio da jurisprudência da OMC, e tem ali o tratamento de interesse público, que também se assemelha, apesar de ter algumas diferenças, tá? Aqui, do capítulo 1, né, princípios e competências, destaco, né, o requisito para aplicação de medidas, a importação de produtos objeto de concessão direta ou indireta de subsídios, isso é importante, pode ser diretamente ou indiretamente, o dano à indústria doméstica e o nexo causal, né, entre essas importações subsidiadas e o dano verificado. Destaco também a vedação ao duplo remédio, já prevista ali no GATT, né, no artigo 6, então, quando você tem uma investigação de subsídios e uma investigação de dumping, mesmo produto, mesmo país, existe uma preocupação ali em evitar a adoção de um duplo remédio, que seria para remediar a mesma situação de dumping de subsídios à exportação, né? O que diz o GATT, sabe que o tratamento de duplo remédio ficou mais complexo depois da jurisprudência da OMC ter avançado sobre questões de países não economia de mercado, em investigações, e os reflexos de investigações de subsídios, né? Acho que o Newton vai tratar um pouco disso na fala dele, tá? Sobre interesse público, nós temos aí 3 hipóteses, né, de utilização da cláusula de interesse público, né? Ela pode ser utilizada para suspender a cobrança de direitos definitivos ou compromissos,
ela pode ser utilizada para não aplicar direitos provisórios, e ela pode ser utilizada para alterar o valor de direitos e compromissos, né? Então, nesse sentido, é bastante semelhante ao decreto 8.058, né? Agora, sobre a suspensão especificamente, há algumas diferenças relevantes, né? O ato de suspensão, né, ele já pode prever a reaplicação. Se ele não tiver essa previsão, a reaplicação pode ser posterior a qualquer momento, né, uma decisão posterior, e essa suspensão ela é por prazo indefinido, né, é diferente do caso do dumping ali, vocês já estão acostumados com suspensão por 1 ano, prorrogável por mais 1, e aí, ao final dos 2 anos, precisa ser tomada uma decisão sobre reaplicação ou extinção precoce da medida, né. No caso de subsídio, a gente não adotou a extinção precoce, né, acho que até pela dificuldade, né, do próprio procedimento de levantar uma investigação, os dados para a investigação de subsídio, e depois o próprio ônus para a administração pública de conduzir uma investigação de subsídios, não fazia sentido ter essa previsão de encerramento precoce, né? Então, a suspensão vai valer pelo prazo de aplicação, né, da medida, ali até os 5 anos, e vai haver a extinção, ao final, se não houver a reaplicação, até a revisão de final de período, quer dizer, no prazo previsto para protocolo de uma petição de prorrogação de direitos, se o direito não tiver sido reaplicado, aí realmente a administração pública não vai iniciar uma revisão de final de período de algo que sequer está sendo cobrado, tá? Então, aí o direito morre extinto ao final desse período. Capítulo 2, né, algumas definições aqui relevantes, definição de país exportador, a gente pode investigar tanto o país de origem quanto o país de exportação. Você pode ter subsídio só à produção no país de origem e subsídio só à exportação no país de exportação, ambos podem ser investigados, né, se for o caso. A gente tem a definição de produto subsidiado e produto similar, a definição de autoridade outorgante, né, o governo ou órgão público nos diversos níveis de governo, a definição de país, que pode ser país, subdivisão interna, um território ou posse, ou até mesmo uma união aduaneira, né? A gente vê que as investigações contra membros da OMC não necessariamente são contra países. E o artigo 8º traz ali o conceito de partes relacionadas e associadas, que é muito semelhante ao que já existe no decreto 8.058, então foi trazido aí também para o novo decreto de subsídios. A definição de subsídios, né, que vem lá do acordo, a gente trabalhou nela para tentar torná-la um pouco mais pedagógica, né, então na apresentação aqui também a gente tenta passar por esse conceito de forma mais pedagógica. A gente reconhece o conceito de subsídios da OMC como um tripé, né, composto aí por uma contribuição financeira ou uma forma de sustentação de rendas ou preços por um governo ou um órgão público que confira um benefício a uma empresa ou ao conjunto de empresas investigadas. Então, a partir desse tripé, a gente agora detalha, né? Contribuição financeira pode ser direta, e aí a contribuição financeira é direta, né? Pode ser sob a forma de transferência direta de fundos, então, alguns exemplos, né? Doações são transferências diretas de fundos, empréstimos preferenciais de bancos públicos podem ser transferências diretas de fundos, aporte de capital, né, também, outro exemplo, os 3 exemplos previstos lá no próprio acordo. Receita pública não recolhida ou perdoada, aqui, né, subsídios fiscais. E o C, provisão de bens ou serviços pelo governo, à exceção, né, de infraestrutura geral, rodovias, portos, questões assim, que sejam de uso geral. E a própria aquisição de bens, né, pelo governo pode ser uma forma de transferência direta para as empresas, né. A contribuição financeira também pode ser indireta, então não é o governo diretamente que está fazendo isso, ele se utiliza aí de um mecanismo de financiamento, ele faz um pagamento para um mecanismo de financiamento, e o mecanismo de financiamento, então, pratica alguma dessas funções, ou então o governo instrui ou confia a uma entidade privada a prática dessas mesmas funções, né? Então, de uma certa forma, a circunvenção aqui o governo pode não fazer diretamente e usar um privado para, de certa forma, deixar menos evidente que é um subsídio, né? Isso, então, a gente também pode investigar aí, de acordo com as disposições do próprio acordo da OMC. Qualquer forma de sustentação de rendas ou preços, né, que tem um efeito direto ou indireto de aumento de exportações ou redução das importações.
por um governo órgão público, governo é um conceito mais evidente, né? Órgão público é um conceito um pouco mais complexo, e aí a gente trabalhou isso na própria portaria, né? Indicando ali conceitos da jurisprudência, como identificar um órgão público. E a parte de benefício, né? Que é um requisito também, para a gente poder entender que existe um subsídio, né? Sem benefício não existe subsídio. A gente traz aí, então, né, referência ao artigo 16, que é a parte já de cálculo, né, reproduz ali princípios do artigo 14 do Acordo sobre Subsídios, a contribuição financeira tem que ser em termos mais favoráveis, então, ela gera uma situação melhor para a empresa do que na ausência da contribuição financeira, né. A gente precisa de um benchmark para identificar se existe um benefício ou não, é a base para uma comparação, e essa base a gente sempre vai acabar buscando no mercado, né, e o benefício, então, vai ser a diferença entre o que o governo oferece e o que o mercado oferece, né? Então, por exemplo, um empréstimo preferencial, a gente vai buscar ali no mercado condições e taxas, né? O custo do empréstimo no mercado em comparação ao custo do empréstimo dado por um banco público, por exemplo, né? E a base então, essa é a base para a apuração do montante de subsídios e para a própria definição da medida compensatória. Bom, aqui, então, a gente tem um conceito de subsídios, né, o tripé, conceito legal de subsídios da OMC, mas para ser um subsídio acionável, e aí aqui só um parênteses, tá, a gente tem uma dificuldade em português de traduzir countervailable, que é o termo que vem do acordo, né, então, entendam acionáveis aqui como os subsídios compensáveis, né, aqueles que podem ser objeto de uma medida compensatória, né, então, para ser objeto de uma medida compensatória, é necessário que seja um subsídio e que, além disso, que seja específico, né? Os subsídios específicos são acionáveis. No novo decreto, a gente eliminou, então, uma previsão do decreto antigo, né, que era aquelas definições de subsídios não acionáveis, elas vinham do próprio acordo, só que o acordo, no artigo 31, previa a expiração dessas disposições, né, que tinham uma aplicação provisória. Os artigos 8 e 9 do Acordo de Subsídios foram aplicáveis por 5 anos e os países precisavam chegar a um entendimento sobre a prorrogação desses 2 artigos. Como não houve entendimento, esses artigos expiraram e nosso decreto antigo estava defasado, né? Então, eram subsídios que eram vinculados aí, principalmente, né, a pesquisa e desenvolvimento, a desenvolvimento regional e a questões ambientais, né? Esses subsídios que, cumpridos certas condições não eram acionáveis, essa categoria já não existe mais, né? Então, não está prevista no novo decreto. Ainda sobre isso, né? É bom a gente ter clareza. A gente tem aqui alguns conjuntos, né? Conjunto mais amplo, a gente pode usar intervenções governamentais. Subsídios são um subconjunto de intervenções governamentais. E dentro dos subsídios, a gente vai ter, então, os subsídios que são específicos e acionáveis, né? E dentro dos específicos e acionáveis, ainda tem uma subcategoria que é o de subsídios proibidos. Todos os subsídios proibidos são específicos e, portanto, são acionáveis, né? Então, sempre que a gente falar em subsídios acionáveis, a gente está incluindo também os subsídios proibidos, tá? Sobre a especificidade, né? Essa ideia de focalização, por isso aí o alvo, né? Então, quando o governo canaliza recursos para determinadas empresas ou indústrias, né? Então, essa especificidade pode ser de direito, quando está limitada explicitamente a determinadas empresas ou indústrias, aí a gente vai ter que avaliar, né, de acordo com o que está previsto no próprio acordo da OMC, as condições e critérios são objetivos? Se sim, talvez não seja específico, né? A elegibilidade é automática ou o governo pode discriminar ali o acesso das empresas e das indústrias ao subsídio, né? A primeira forma de especificidade, então, é de direito. Agora, é possível que, mesmo que de direito não haja uma especificidade aparente, mas, de fato, esses subsídios sejam específicos. Então, o que a gente vai avaliar é se tem uma concentração na prática, né? Se a prática do governo leva a uma concentração ali dos subsídios, o uso por um número limitado de empresas, o uso predominante por certas empresas e a concessão desproporcional do subsídio a certas empresas. E, nesse sentido, a gente também precisa analisar aí como que foi exercida a discricionariedade do governo, né? E levar em consideração, claro, a diversidade de atividades econômicas no território ali da autoridade outorgante. O subsídio pode ser específico por ser regional, então, quando dentro da jurisdição da autoridade outorgante, essa autoridade limita o subsídio a determinadas regiões. Então, por exemplo,
se a gente está tratando do país inteiro, né, e é um subsídio de uma autoridade de nível central, nacional, se ele canaliza os recursos apenas para uma região do país, isso é uma especificidade regional, né? Se for, por exemplo, um estado, o próprio estado é a jurisdição, e o estado fornece subsídio para todo o seu território, isso já não configura uma especificidade regional, né? Então a jurisdição é importante para a gente chegar aí a uma conclusão. Por fim, né, o que eu já tinha mencionado, subsídios proibidos, né, a especificidade prevista, né, já presumida dos subsídios proibidos. E são, hoje, né, no atual acordo de subsídios, a gente tem duas categorias de subsídios proibidos, que são os vinculados ao desempenho exportador, de fato ou de direito, e os vinculados ao uso preferencial de produtos domésticos em detrimento de produtos importados, discriminação de produtos importados, também de fato ou de direito. São duas formas de intervenção que distorcem diretamente o comércio internacional, exportações ou importações, e a gente entende que essa é a justificativa para eles serem proibidos, né? Muito se discute sobre a ampliação desse rol, mas para ampliar esse rol a gente precisaria de uma renegociação do acordo de subsídios. O cálculo do montante, né, pode ser o volume ou valor das vendas, né, a gente tem ali, como já foi dito, que é a base para apuração do benefício, né? Na verdade, o benefício é a base para a apuração do montante dos subsídios. A gente segue as diretrizes do artigo 14 do acordo, e a gente prevê também algumas deduções, né? Então, indicadas ali no artigo 17, claro que tem o ônus da prova, mas se houver cobrança de taxas para usufruir do subsídio, ou houver tributos para neutralizar os efeitos dos subsídios, eles poderão ser deduzidos do montante aí das empresas. Mais alguns pontos relevantes aqui, o Newton também vai falar mais sobre isso. A definição de subsídios recorrentes e de subsídios não recorrentes, que a gente usa, né, comumente aí nas investigações, outras autoridades também usam esses dois termos, né, faz parte da nossa prática. Geralmente, o recorrente, ele é concedido com frequência e tem efeito de curto prazo, e o subsídio não recorrente, ele pode ser concedido com uma frequência mais irregular, e geralmente ele tem um montante superior e tem um efeito de longo prazo. Então, ele afeta a competitividade da empresa no longo prazo e beneficia a produção futura, né? Por isso a importância dessa distinção de subsídio recorrente e de não recorrente. Os subsídios a montante, o próprio decreto no artigo 19 traz, né, essa previsão. É muito comum hoje a gente ver investigações de subsídio em que os subsídios são concedidos a montante, não diretamente, né, ao produto que a gente está investigando. Então, são subsídios que são concedidos aos insumos usados na produção do produto que a gente está investigando e que beneficiam o produto investigado. Então, tem aí embutido uma análise de pass-through, que a gente precisa fazer, né, se o benefício passa ou não para o produto investigado, e também a gente precisa levar em consideração se esse benefício, né, é significativo, para valer a pena a investigação, né. Do cálculo do montante, né, algumas questões aqui, tratamento individual é preferencial, né, mas a gente pode ter que recorrer a uma seleção de exportadores em caso de um número excessivo, assim como acontece no dumping. Existe também a previsão do próprio decreto 8.058 de colapsar pessoas jurídicas distintas quando a relação estrutural comercial delas for próximo o suficiente, então tratar como um grupo só. Sobre o cálculo do montante, o Newton vai falar mais, né, um pouco. Isso vai estar detalhado na portaria SESEX. Essa foi a nossa ideia, né, não engessar demais no decreto. O decreto é difícil de mudar, né, a gente vê aí que foram anos discutindo um decreto novo até ele entrar em vigor. Então, para evitar problemas de engessamento, a gente deixou isso para a portaria, né, e a gente entende que a gente respeita aí a jurisprudência da OMC, no caso do Japão, aí, DRAMS, né, Coreia e Japão, que indicou que o método deve estar na legislação nacional, leitura do que está escrito lá no próprio acordo. Não é necessário um grande detalhamento, mas é importante ali ter alguma previsibilidade, né? Então, a gente buscou ali um equilíbrio entre publicidade, previsibilidade e a flexibilidade. Então, nesse âmbito mais amplo, né, do decreto, um nível hierárquico maior, a gente está colocando só as diretrizes, e o detalhamento foi, como vocês sabem, para a portaria SESEX. Se a gente tiver algum avanço, uma portaria SESEX é fácil de ser alterada, né? Sobre determinação do dano, né, de minimis para subsídios é importante, é diferente do dumping, né? Então, a regra, em geral, é 1% ad valorem, no dumping são 2%. Para países em desenvolvimento,
o próprio acordo prevê, né, um tratamento preferencial, então são 2%, aí o montante, né, para o ad valorem, para o de minimis. Também tem a questão do volume insignificante para você poder fazer uma investigação, né, de modo cumulado. Para países em desenvolvimento, o próprio acordo já prevê a regra, então a gente reproduz o mínimo ali 4% daquele país das importações totais, e coletivamente, países de desenvolvimento, 9% das importações totais, então regras para tratamento cumulativo. E para os demais, o acordo não prevê, né? Então, isso traz ali um certo espaço para ser definido no âmbito nacional. Mas a gente olhou para o decreto antigo. O parâmetro era o mesmo do acordo antidumping, né? 3% individualmente, 7% coletivamente. E a gente viu também que os outros países, Estados Unidos, Austrália, a exceção é a União Europeia, que tem um tratamento diferente, mas também uma base diferente para apuração. Então, a gente manteve ali o que vinha do próprio acordo antidumping, né, para volume insignificante, 3% e 7%. Esses capítulos, né, definição de indústria doméstica, investigação, são semelhantes ao decreto 8.058, então não vou entrar em detalhes. Os prazos aqui, né, análise de petição, 20 dias, a petição foi recebida, 20 dias para a gente analisar. Se não for necessária informação complementar, 45 dias para a nossa resposta, total de 65 dias, né, de análise até a resposta. Se for necessária informação complementar, então 20 dias para a resposta, contando com ciência, dá 23 dias. Quando a gente receber a resposta de informação complementar, mais 20 dias para a nossa análise. Então, no total, uma petição instruída com a necessidade de informação complementar, a gente vai ter aí 108 dias do recebimento da petição até a resposta, tá? E nesse meio tempo a gente vai fazer a consulta com o governo, que é uma obrigação prevista ali no acordo, né? A gente oferecer a chance de consultas com o governo estrangeiro. Prazos em geral aqui da investigação, questionário 70 dias, já prorrogados, determinação preliminar 150 dias, né? Não são 120, como previsto no decreto 8.058. A audiência entre as partes, 6 meses, um pouco mais aí também do que o decreto 8.058, encerramento da fase probatória até 120 dias da determinação preliminar, fase de manifestação, aqui começa a ficar muito parecido, né, com o decreto antidumping, 20 dias para manifestação de elementos de prova, 30 dias para nota técnica, 20 dias para manifestações finais, e aí encerra a fase de instrução, determinação final em 20 dias, e o encerramento a gente já prevê 12 meses, né, em vez de 10 meses do acordo ou do decreto 8.058, e prorrogável por até 18 meses, né, no total. A petição tem que conter todos os dados de dano, isso leva à situação que a gente não precisa atualizar o período depois do início. Então, a gente tem também aí a definição de distinção entre fase probatória e fase de instrução do processo, que não existia no decreto antigo. E a gente tem também os prazos um pouco mais dilatados, como eu pude apontar aí para vocês, tá? O período de dano, regra, vocês já estão familiarizados, mesmo do dumping, praticamente, 5 períodos, né, em regra, 60 meses, exceção pode ser no mínimo 3 períodos com 36 meses no total, e a gente tem as mesmas janelas de protocolo de petições, né, aquelas 4 janelas anuais, janeiro, abril, julho e outubro. A exceção é quando houver a habilitação de indústria fragmentada, e aí tem a portaria e o decreto de indústria fragmentada. O POI, né, o período de investigação de subsídios, 12 meses, preferencialmente encerrados março, junho, setembro, dezembro, excepcionalmente 6 meses, pode coincidir com o ano fiscal mais recente, isso traz uma vantagem para a investigação, porque você trata com dados financeiros consolidados no ano, né, fiscal. Então, por exemplo, facilita pelo ponto de vista de imposto de renda, DRS das empresas e tal, e vocês têm um espaço, então, para defasagem maior do período da investigação de subsídios, né? Ela tem que estar dentro do período da investigação de dano, mas não necessariamente tem que ser aquele mesmo período de 12 meses, né? Janeiro, dezembro, pode ser, por exemplo, julho, junho para subsídios e janeiro, dezembro para período de dano, tá? Sobre questões aqui de aplicação de direitos, menor direito, ela é uma possibilidade de aplicação do menor direito, mas não é uma obrigação, né? Isso aqui é semelhante a outros países, a gente fez essa busca aí, né, nos benchmarks.
A UE alterou recentemente, não é obrigatório o menor direito para subsídios, eles aplicam lá agora por razões de interesse público. A Austrália até tem previsão, mas está condicionada à transparência, à notificação ao MC. México não é muito semelhante ao nosso. O único que tinha menor direito realmente era a Índia, né? Os outros países, Canadá também não tem menor direito obrigatório por interesse público. Então a gente foi aqui em linha com o que a gente vê no mundo sobre menor direito. A gente pode ter uma discussão no caso concreto sobre menor direito para, né, ter ali uma decisão sobre a aplicação, né? Tem a questão de selecionados e não selecionados, o tratamento de desconhecidos aqui é muito semelhante ao decreto 8.058. As revisões, né, todas muito semelhantes, então eu vou passar aqui muito rapidamente para poder dar a chance ao Newton de falar também sobre a questão da portaria, né? Revisão de alteração de circunstâncias, requer uma alteração significativa e duradoura, mínimo de 1 ano, em regra, e pode levar à extinção do direito compensatório ou à sua alteração, né, com a diminuição ou majoração de direitos. Duração prevista de 12 meses mais 3 meses. Revisão de final de período, prorrogação ou não do direito, essa é a resposta da revisão de final de período. A gente vai levar em consideração continuação retomada do subsídio, continuação retomada do dano, questões de probabilidade, né? A suspensão do famoso artigo 109 também está prevista no novo decreto, aqui é o artigo 106, no caso do decreto de medidas compensatórias, e a duração de 12 meses mais 3 meses. Revisão acelerada, que é um pouco diferente da New Shipper, ela vale para qualquer exportador que não tenha sido investigado individualmente, exceto se esse exportador não tiver cooperado. Então, por exemplo, os não selecionados podem pleitear essa revisão acelerada para ter um direito individualizado, duração prevista de 7 meses, e presume a cooperação do governo, né? Circunvenção, aqui basicamente mesmas regras do dumping, as 3 hipóteses de circunvenção: importação de partes e peças para industrialização no Brasil, ou industrialização dessas partes e peças em um terceiro país e posterior exportação para o Brasil, ou ainda a hipótese de modificações marginais no produto que é exportado para o Brasil, né? A revisão de restituição é uma hipótese assim, WTO+, né? Não está prevista no acordo sobre subsídios, ela pode ser solicitada pelo importador com dados sobre os subsídios, né? Então tem esse requisito. E se os subsídios do período da revisão forem inferiores às medidas compensatórias, pode haver, então, a restituição. Por fim, aqui para eu terminar, avaliação de escopo, função interpretativa do escopo da medida, mesmo objetivo do decreto de antidumping, e a redeterminação também, mesmas questões ali do antidumping, para quando o direito tiver com a eficácia comprometida em razão da forma de aplicação, ad valorem específica, por exemplo, ou em razão de absorção do direito, quando for aplicado o menor direito, e aí o teto é o montante de subsídios. Bom, gente, eu paro aqui e passo a palavra, então, para o Newton. Vou interromper meu compartilhamento para ele dar sequência na apresentação. Newton, por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o IBRAC, a Carol, o Fernando pelo convite. Vou continuar aqui a apresentação da CGMC. O Adriano estava falando sobre as consultas, né? O que aconteceu? Quando saiu o decreto, a SDECOM, sempre naquela viés de transparência, a gente fez consultas públicas sobre a portaria. Então, foram 2 consultas públicas no ano passado, em que 16 entidades submeteram mais de 550 contribuições. Entre elas, o IBRAC também submeteu, e tenho certeza que muitos dos que nos ouvem participaram efetivamente da consulta. A SDECOM agradece a contribuição de todos, e todas as contribuições foram levadas em conta no relatório, no texto final da portaria. Então, onde foi que a contribuição foi mais volumosa foi no capítulo 3, que é a investigação original, e no capítulo de revisão final de período. Como esperado, aqui é um gráfico das palavras mais recorrentes, então, só para curiosidade. Então, essa foi a participação da sociedade durante a consulta pública. Agora, sobre a portaria, nós tínhamos um problema regulatório com a edição do decreto, que era como regulamentar esse decreto. Então, foi feito um relatório de análise de impacto regulatório, que foram apontados critérios que a solução que a SDECOM tomaria queria responder.
Nesse relatório, que é um relatório muito completo, convido à leitura de todos, inclusive nele há os comentários da STCOM sobre a consulta pública, mais detalhados. No relatório de análise de impacto regulatório, foi levantado que a solução para o problema que a gente tinha regulatório sobre o decreto de subsídios era fazer uma solução normativa e não normativa. Na solução normativa, veio a edição da nova portaria 172, de 14 de fevereiro, que passou a vigir a partir do dia 16. E então a portaria surgiu como base, obviamente, do decreto 10.839, que é o nosso novo normativo anti-subsídios, e na portaria foi regulado todos os decretos, todos os roteiros de CVD. Qualquer petição CVD está incluída dentro da portaria 172, e a portaria ela traz os requisitos necessários, a forma de apresentação, ela indica as fontes que a STCOM aceita e detalha metodologias, como vou explicar um pouco mais à frente. Além disso, a portaria preenche lacunas que existiam na normativa anterior, como o Adriano disse, é uma normativa que estava defasada, infelizmente, mas agora já temos a resposta efetiva, e atende a alguns princípios da administração pública, como a Lei de Liberdade Econômica, Lei de Ambiente e Negócios e o Decreto de Consolidação de Atos, inferiores ao decreto, que vão todos na linha de diminuir os custos regulatórios, facilitar o acesso ao instrumento e facilitar de forma geral, tanto a parte nacional quanto a estrangeira, a participação no processo anti-subsídios. A portaria tem a estrutura com 12 capítulos, e aqui o primeiro destaque é que, como resultado da consulta pública, foi alterada a ordem dos capítulos. Capítulo 2, que é o da apuração, ele era o capítulo 3, então as petições ficaram todas a partir do capítulo 3 até o 11. Além disso, o que posso destacar aqui na portaria, ela traz conceitos relevantes, como, por exemplo, o órgão público, que o Adriano disse, a gente trouxe da jurisprudência da OMC. No decreto, só é citado que vai ser avaliado o órgão público, mas na portaria, vamos mais a fundo, trazemos os critérios para os quais é determinada essa existência de órgão público ou não, e a participação, aquele entrust or direct, por exemplo, a participação acionária do governo, se o governo indica diretores, se ele estabelece metas para alguma entidade. Então, esses são todos os elementos que são considerados na análise de órgão público, que vieram da jurisprudência, estão explicitados na portaria, uma inovação que também a gente não tinha, sempre na linha de transparência e previsibilidade para as partes. Além disso, trazemos também exemplos de benchmarks, falamos muito sobre a alocação, atribuição de subsídios, eu vou explicar um pouco mais à frente, como fazer para trazer o subsídio para valor presente, a vida útil de ativos, trazemos vários exemplos, como também vou explicar, definimos os denominadores que entram no cálculo, né, para você apurar, e tudo na linha de transparência realmente para facilitar a participação do instrumento. Agora, um dos conceitos é justamente essa questão do subsídio recorrente ou não recorrente, que o Adriano já explicou. O subsídio recorrente, ele é aquele que o efeito é observado imediatamente, ou seja, não há efeito a longo prazo, por isso o subsídio que é concedido antes do período da investigação ele não é considerado, ao contrário do subsídio não recorrente, que é ativos fixos, geralmente um volume maior. Então, nesse caso, é necessário que a autoridade investigue todo o histórico de concessão de subsídios não recorrentes para avaliar. E aqui é um ponto de destaque, pois o subsídio não recorrente ele tem que ser alocado ao período. E aqui é um ponto muito importante, já foi até analisado pelo Grupo Informal de Especialistas da OMC, que a autoridade tem que estabelecer uma metodologia como vai ser feita a alocação. A alocação é a atribuição do que veio do passado para o nosso período de investigação de subsídio. Então, segundo o Grupo de Especialistas da OMC, qualquer metodologia tem que ter um balanço sobre previsibilidade, acurácia e outros elementos, e qualquer metodologia também vai ser somente uma aproximação. E não é possível determinar com antecedência qual vai ser mais vantajosa para a parte nacional ou estrangeira. Então, em resumo, a autoridade, na escolha da fórmula, tem a liberdade, pois não há nenhum viés ao escolher uma fórmula ou outra. Vocês vão se lembrar que na consulta pública nós tínhamos uma fórmula que era exponencial, ou seja, ela dava mais peso para os subsídios mais recentes. Para a redação final da portaria, nós
nós retornamos ao método já tradicional, como não houve nenhum comentário na consulta do método exponencial, nós voltamos para o método linear, que já era o método tradicional da autoridade, nós vimos aplicando o método linear, e então, o que faz essa fórmula complexa? Ela somente aloca o valor do benefício e a média dos juros. Por exemplo, o valor de 1 milhão, com uma vida de 20 anos, ela vai dar mais ou menos 75 mil para cada ano, ou seja, um valor constante. E a gente acha que essa fórmula, como eu já disse, ela é tradicional, ela já vinha sendo utilizada, ela é de mais fácil compreensão das partes, e além disso, ela também facilita nas partes, quando elas têm que trazer uma estimativa do montante de subsídio, porque a fórmula exponencial, ela precisa da informação exatamente do momento de concessão, e nem sempre essa informação ela é evidente para a parte que está coletando as evidências para uma petição junto à SDCOM. Então, agora a fórmula a ser utilizada é essa fórmula linear. E além disso, a portaria ela traz a metodologia para alguns tipos de subsídios mais recorrentes que nós já enfrentamos no histórico da CGMC, como o Adriano já trouxe, inspirado na legislação dos Estados Unidos, e eu destaco aqui alguns tipos principais que nós enfrentamos sempre, que são os empréstimos preferenciais, que são aqueles empréstimos concedidos a taxas inferiores à de mercado. O mercado cobraria uma taxa para um risco similar de 10%, e um certo banco estatal está concedendo a taxa de 5%. Então, a gente vê isso com muita recorrência. Este programa também se relaciona com garantia de crédito, garantia de empréstimo, que geralmente é concedido pelos Exim Banks dos países, também é um tipo muito frequente. A questão de perdão ou não recolhimento de tributos é um programa que ocorre muito frequentemente também. Algum país, um governo, ele deixa de recolher um certo tributo para um setor específico. E, por último, eu destaco aqui o fornecimento de bens e serviços, que ocorre quando um determinado governo ou órgão público ele fornece bens ou serviços para certas entidades. Por exemplo, ou infraestrutura geral. Por exemplo, no caso da Boeing, o governo construiu uma autoestrada de 6 pistas, sendo que o fluxo naquela área só dava vazão seria necessário somente 3 pistas. Então, nesse caso, como foi uma estrutura não geral, feita justamente para beneficiar a Boeing, passar o avião que era largo, uma estrutura não geral e considerado um subsídio nesse caso, assim como se fosse um porto, algum elemento que fosse de infraestrutura para uma empresa ou um setor específico. Além disso, a portaria também, ela traz elementos que estão na vanguarda, né, da discussão de subsídios, que são subsídios transnacionais, subsídios a montante, um subsídio em economia não de mercado, onde a gente tem que fazer o chamado pass-through, e nesse caso aqui a gente também trouxe da jurisprudência os casos 10, 379 e 449, que são métodos que já foram avaliados pela OMC e foram considerados aprovados, assim, não houve condenação nesse sentido. Então, a gente traz a portaria já o texto adaptado explicitamente para tratar isso, e os double remedies. E aqui eu quero usar como exemplo o subsídio a montante para exemplificar como é feita essa interação entre portaria e decreto. No decreto 10839, o que nós temos sobre subsídio a montante é simplesmente a definição do que é um subsídio a montante, né, aquele que vai ser concedido ao insumo, e é dito também que só vai ser considerado o que tiver efeito significativo. E o que foi feito na portaria? A portaria trouxe a regulamentação do que é um efeito significativo. Então, o subsídio a montante tem efeito significativo quando ele representa 1%. Então, é esse tipo de interação que é feito entre a portaria e o decreto. O decreto, como o Adriano disse, ele não tem tanta flexibilidade, pois sua alteração é demorada e custosa em todos os sentidos, e já a portaria ela pode ser alterada pela SESEX, então a gente pode estar sempre atualizando conforme a melhor prática, a jurisprudência da OMC e o que a autoridade entender mais relevante naquele momento. Destaco também a presença das petições, como o Adriano disse, a gente detalha as petições de CVD, que são a original, que é aquela que
apura a existência de subsídio, a revisão de fim de período, que era aquela depois de 5 anos, que avalia a prorrogação, a alteração de circunstâncias, que apura a existência de alteração significativa e duradoura. E aqui eu tenho um ponto de destaque também, pois há uma certa particularidade nesse trâmite entre a revisão por alteração de circunstâncias e de final de período. Vocês, como ótimos entendedores aí da área, vão saber o que ocorre após 5 anos, né? Após 5 anos, a peticionária, ela geralmente peticiona uma revisão de final de período junto à SDCOM. E aqui, vocês também podem, já pergunto para vocês pensando qual seria o efeito, a possibilidade da medida ao final de uma revisão de final de período. Em dumping, a resposta é evidente, é a medida extinta, alterada ou prorrogada. Entretanto, aqui no subsídio há uma diferença. No caso da revisão de final de período, a medida só pode ser extinta ou prorrogada, por força do artigo 255. Então, fica a pergunta, o que deve ser feito para a alteração da medida, né? Para a alteração da medida, ao final dos 5 anos, a parte tem que peticionar uma revisão de final de período, mas, ao mesmo tempo, no caso do peticionário, da indústria doméstica, ou em 90 dias, para todas as partes, inclusive as partes estrangeiras, obviamente, os produtores e exportadores podem, em até 90 dias, eles podem também peticionar uma revisão por alteração de circunstâncias. E nesse caso, o que vai acontecer? A autoridade vai fazer a condição simultânea ou combinada, e é possível, então, que a medida seja extinta, prorrogada, mas também alterada. Então, eu reforço aqui que para a medida ser alterada, somente vai ser possível se houver o peticionamento de uma revisão por alteração de circunstâncias. Pode parecer inédito, uma prática que realmente é diferente do dumping, mas, na verdade, a prática que tem pleno esteio do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, lá no artigo 21.2, é bem claro que são instrumentos diferentes, a revisão para alterar uma medida, a revisão para prorrogar uma medida. E também essa é a prática das outras grandes autoridades investigadoras. A SDCOM apenas se alinhou ao que ocorre. Eu destaco por último, nesse ponto, que uma petição de revisão por alteração de circunstâncias que é protocolada a menos de 1 ano do fim da medida, ocorre o sobrestamento dessa revisão para que ela seja iniciada se eventualmente for peticionada uma revisão final de período, por motivo de economicidade e de eficiência na tramitação por parte da autoridade. Aqui, voltando às revisões, temos a revisão acelerada, que também é diferente do dumping, pois ela é feita, acessível para qualquer produtor que não foi individualmente investigado na investigação original ou na revisão que deu origem à medida, ou seja, não apenas os não conhecidos naquela época. Anticircunvenção, que são práticas elisivas, os compromissos, que são medidas alternativas aos direitos. E aqui, diferente também do dumping, pois não são compromissos de preço, são compromissos. O governo ou a empresa pode peticionar, propor um compromisso à autoridade, de modo que o governo ou a empresa se comprometa a tomar práticas que neutralizem o efeito danoso do subsídio. Então, é um pouco diferente do dumping e também pode ser proposto pelo governo aqui. Além disso, a portaria traz procedimentos que anteriormente nem existiam no decreto 1751, que são a avaliação de escopo, que apura se a medida está sujeita, se o produto está sujeito à medida em vigor, redeterminação, que é aquela que a empresa pode peticionar para avaliar se a medida teve eficácia comprometida, como o Adriano explicou, e a restituição também é regra da WTO+, que ocorre quando uma certa parte entende que recolheu mais direitos do que era devido naquele período. A portaria, também destaco aqui, trouxe elementos sobre a indústria fragmentada, regulamentando o decreto 9107, que ele fala ali no artigo 2º, que vai existir um ato ACSEX que estabelecerá as informações. Então, trazemos aqui na portaria 172 várias disposições sobre as indústrias fragmentadas, de modo a simplificar os dados serem coletados e diminuir a carga nessa indústria que já é tão frágil, né, no sentido de coleta de prova de organização pela própria natureza dela. Então, nesse caso, ela tem menos indicadores que são obrigatórios e pode instruir
suas petições com base em dados secundários, né, senhas, publicações, apesar da autoridade dar sempre preferência em dados oficiais, como, por exemplo, o IBGE. E aqui, eu quero dar um exemplo do que seria um requisito para petição, utilizando a investigação original. O artigo lá 123, ele traz que são necessários indícios da existência de subsídio, do montante possível, dano e nexo causal, que a parte do dano e nexo causal é idêntico ao antidumping, não vou tratar disso, mas sobre o subsídio, ela tem que trazer elementos da contribuição financeira, ou seja, ela vai falar qual é a autoridade que concede aquele subsídio, a descrição, enquadrar num tipo de descrição de contribuição, como já foi explicado, ela tem que trazer o benefício, por que ela acha que aqueles produtores e exportadores estão sendo beneficiados pelo subsídio, se possível ela traz um benchmark, e ela tem que enquadrar o programa como específico nos termos do decreto. E aqui eu reforço que a gente apenas exige para a petição indícios. São informações que estejam razoavelmente disponíveis, não são necessários fortes provas sobre a existência, porque a gente sabe que é difícil para a indústria doméstica coletar tais informações num cenário que, às vezes, é em outro país com uma língua que nem seja tão acessível, então, que seja um país que tenha restrição à distribuição, à notificação do OMC, que não esteja cumprindo suas obrigações de notificações, então, já aceita uma variedade de fontes, né, relatórios auditados, as leis do país, os regulamentos, atos, planos, políticas, orçamento público, tudo que for possível, né? Relatório de organização internacional, a OCDE tem muito relatório, o GTA também, eu vou falar, ele tem um forte estudo sobre isso, decisões de outras autoridades, notícias, tudo que evidencie, traga indício que o subsídio existe, nós só não aceitamos fake news. Então, em resumo, o que tem que ser levado aqui dessa apresentação, os prazos são mais curtos, as petições devem ser mais bem feitas, e para isso nós acreditamos que dotamos a portaria de elementos para facilitar nesse sentido, pois a portaria, cada petição, ela tem um roteiro passo a passo do que é necessário. E, além disso, se a peticionária se for possível trazer montantes, facilita tanto para a parte quanto para a autoridade, pois esses montantes vão ser utilizados podem ser utilizados em caso de melhor informação disponível. Então, a peticionária, na investigação de subsídio, ela tem uma carga maior, entretanto, a gente entende que a portaria, até onde foi possível, ela tenta facilitar esse processo no sentido de realmente dotar cada roteiro ali um passo a passo do que é necessário. Por fim, a gente não tem muito tempo, queria destacar o que está ali nas disposições finais, que é a questão das traduções, que com certeza imagino que vocês, como advogados e outras partes envolvidas nas investigações, já enfrentaram problemas com as traduções, pois a baixa disponibilidade de tradutores, custo, prazo, aí em algumas línguas só há um tradutor ou 2 tradutores para todo o Brasil, então realmente é difícil aquele processo de nomeação ad hoc, nem sempre é rápido, né? Então complica nesse sentido também. Para esse com a tradução também trazia alguns obstáculos, né? Às vezes causava atraso na investigação, justamente porque a gente sempre tentou conceder os prazos possíveis para esperar essas traduções. Havia também o problema da qualidade, que nem os termos são muito técnicos, nem sempre eles eram os melhores termos que o tradutor utilizava, e a gente tinha o que foi chamado aqui de paradoxo importante. Era difícil saber o que era importante no documento e ao mesmo tempo, balancear isso com a razoabilidade. Por exemplo, tem uma lei com 50 artigos. Às vezes, só tem um artigo que falava sobre o programa específico que queríamos investigar. Entretanto, para ter certeza que só era aquele artigo que era importante, era necessário ler toda a legislação. Então, a gente trouxe na portaria, na primeira proposta, uma maior flexibilidade, recebemos várias contribuições elogiosas na portaria, na consulta sobre isso, e veio também a Lei 1495, que revogou esse decreto de 1943, acabando com a figura do tradutor juramentado no Brasil. Agora existem tradutores públicos. E
e foi por parte do governo federal que trouxe essa inovação justamente também na linha de diminuir os custos regulatórios. Então, a redação final da portaria, ela traz um ganha-ganha, que é aceitar nos autos restritos das nossas investigações de subsídios ou traduções pela embaixada, representante oficial, ou pelo próprio representante legal, ou seja, o advogado, a parte que é representante legal da parte interessada, ela pode fazer ela mesma a tradução e trazer aos autos sem necessidade de passar por um tradutor público, desde que ela apresente um documento que ateste que ela é responsável pela autoria, fidedignidade, a exatidão, sob pena de terem consequências aí danosas. E também na portaria a gente traz a previsão que pode ser aceita diretamente nos autos, qualquer documento nos idiomas do OMC, né, o francês, espanhol e inglês, que esteja em fontes fiáveis isentas, como o próprio site do OMC, com as notificações dos países, isso pode ser uma fonte de valor, mas também bancos de textos legais. A gente já recebeu legislação do LexisNexis, tem vários sites de terceiros que são confiáveis, que eles fazem traduções de legislação de países cuja língua não seja tão acessível, assim como a chinês, o Bahasa e outras línguas. Aqui, já encerrando os próximos passos, como eu disse, o relatório de análise de impacto regulatório trouxe a necessidade de estabelecermos soluções normativas e não normativas. Como soluções não normativas, a gente já publicou a Biblioteca de Subsídios, né, que são 716 fichas de 5 países, e aqui eu ressalto que o caráter dela é não vinculante, mas são ferramentas úteis para a peticionária ter um primeiro passo ali de onde ela pode ter mais informações do programa, ou se já foi investigado por alguma autoridade, um certo programa, para ela ter um primeiro passo ali, um norte na pesquisa. Também vamos trazer no final de 2022 o Guia de Investigações Antissubsídios, que vai ser um guia um guia similar ao que ocorreu com o Guia de Investigações Antidumping, ou seja, vamos trazer as perguntas, respostas às perguntas mais frequentes no âmbito das investigações antissubsídios. Então, nesse caso, para isso, te pede a sugestão de tópicos para o guia e fichas para a biblioteca para o nosso e-mail. É muito importante a participação do público em geral nessas iniciativas, pois o guia, por exemplo, ele vai responder o que as partes têm dúvida, né? Então, a gente solicita que seja enviada. O IBRAC, a gente já recebeu uma contribuição do IBRAC para o guia, a gente agradece o IBRAC por ter nos enviado essa contribuição e aguardamos também contribuição de qualquer parte que queira apresentar a sua sugestão. Aqui eu trago algumas fontes também relevantes aqui para o público em geral, como é uma palestra aberta, os sites das autoridades principais, como que nós citamos, o site do OMC, site do OMC, e o site da CGMC, da SDCom no QR Code, e destaco aqui o Global Trade Alert, que eles fizeram um estudo sobre subsídios em vários países. São milhares de fichas que trazem informações sobre programas nesses diferentes países, então é uma informação que é muito relevante, nem tão conhecida, por isso que a gente destaca aqui, também é uma informação relevante para as peticionárias nesses nossos casos. Então, eu agradeço a vocês terem ouvido, passo a palavra aqui para o Adriano finalizar a apresentação. Pessoal, breves palavras, que eu sei que a gente já avançou no tempo aí, a gente ainda precisa ter uma discussão. Só agradecer aí o espaço, né, a oportunidade para a gente fazer essa apresentação, agradecer a apresentação do Newton também. Newton fez um trabalho aí impressionante com o relatório, inclusive, né, do AIR, um relatório muito completo ali, feito praticamente sozinho. Então, assim, é um trabalho que é muito importante para a gente, né? E para vocês, acho que a mensagem é essa: a gente está oferecendo, né, uma normativa nova, que a gente entende que é moderna, que ela é atualizada, e está também tentando fornecer, ao mesmo tempo que a gente coloca requisitos talvez um pouco mais desafiadores aí para as petições,
mas a gente também está vendo que as fontes de informações estão aumentando, né? A gente, em parte, está contribuindo para aumentar as fontes de informações, e a gente tem outras fontes aí pesquisando e produzindo conhecimento sobre subsídios no mundo. Então, com a barreira da língua diminuindo, né, depois dessas nossas iniciativas, com as fontes disponíveis, com regras mais claras, a gente entende que o instrumento, né, as investigações de subsídio e as medidas compensatórias, esse instrumento se torna mais acessível aí, né, por parte dos usuários do sistema de defesa comercial, né? Então, mas para a gente ter também trabalho nesse sentido, a gente precisa ser provocado, né, porque de ofício a gente não atua, a gente não costuma atuar. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês, agradeço, e a gente pode passar para perguntas e comentários. Nós que agradecemos, Adriano e Nilton, muito obrigada, realmente foi uma apresentação excelente, muito detalhada, o tema é complexo, a prática no Brasil ainda é limitada, então a gente agradece toda essa explicação, esse detalhamento que foi dado, os pontos de interesse foram realmente muito, muito importantes. Acredito, inclusive, que a partir dessa conversa outras contribuições podem surgir, principalmente em relação à portaria, que é o documento mais recente, né? Então, novamente, o nome do BRAC, queria agradecer muito a disponibilidade. Vou passar aqui para a Cláudia, que vai começar o debate. Eu vou sentar para cá, só para facilitar a gravação. E, brevemente, Adriano, Milton, muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu acho que os esclarecimentos de conceitos facilitam muito a compreensão pelos usuários e operadores do sistema, que somos nós. E isso eu acho que tende a elevar a demanda pelo uso do mecanismo, o que é muito louvável. Quero também parabenizar a criação da biblioteca, isso é um instrumento excelente, foi uma ótima ideia, muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Eu tenho duas perguntas, uma delas o Adriano já praticamente respondeu, inclusive destacado em vermelho, que é a questão do lesser duty. Então, não é obrigatória a apresentação, a utilização do lesser duty nas aplicações de medidas, mas aí a questão é na prática, né? O quanto isso pode, de fato, acontecer. Pode acontecer de que seja conferida uma proteção maior à indústria doméstica do que aquela do lesser duty apurado na investigação? Então, essa é uma pergunta, já faço a outra para facilitar as respostas. A outra diz respeito mais à discricionalidade da SESEX sobre encerramento das investigações previstas no inciso 6º do artigo 5º do decreto. Então, parece que ele permite que a SESEX possa extinguir monocraticamente as medidas compensatórias quando elas forem objeto das revisões que estão lá na seção 2 do capítulo 9. Mesmo quando essas determinações forem positivas. Não tem nenhuma referência à determinação negativa, como faz o decreto antidumping 8.058, por exemplo. Queria que se vocês puderem comentar um pouco mais sobre esse dispositivo, para que a gente tenha um pouco mais de ideia da discricionariedade conferida à SESEX nesse sentido. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Tá bem, obrigado, Cláudia. Eu vou responder, então, aí as duas primeiras perguntas, sobre o menor direito, né? Vamos lá. A gente espera que haja discussão nos processos, se houver cooperação, partes interessadas cooperando, elas podem, né, trazer elementos ali sobre o menor direito, né, para avaliação da autoridade investigadora. A gente está aqui tratando de um instrumento que, como todo mundo sabe, é pouco utilizado no Brasil, né? E o menor direito, ele tem uma fórmula de cálculo que é tradicional, apesar de não estar escrita nem no acordo antidumping, nem no acordo sobre subsídios, nem nos decretos, não está escrito ali como que se calcula menor direito, né? Só se diz que é possível a apuração de um menor direito quando for suficiente para neutralizar o dano causado pela prática de dumping e pela prática de subsídio, né? No dumping, a gente tem uma certa clareza. O que é o dumping? É uma discriminação de preço internacional. Então, o efeito é preço, né? Vai ter volume, mas ali o preço é o que explica, né? E está por trás ali da prática de dumping. Se não houver discriminação de preços, não tem dumping, não tem medida, né? Então, assim, a gente já tem um tratamento tradicional de cálculo de menor direito para contextos de investigação de dumping, né?
para contexto de investigação de subsídio, o que é o montante do direito suficiente para neutralizar o dano? Eu acho que a gente entra numa zona que dá bastante espaço para discussão, tá? E a gente vê as autoridades investigadoras em outras, né, jurisdições não adotando essa obrigação do menor direito, né? A União Europeia recentemente alterou a normativa dela justamente para sair dessa obrigação e colocar como uma possibilidade em caso de utilização da cláusula de interesse da União, né, o interesse público da União Europeia, né. Então, assim, a gente viu pouquíssimas autoridades que usam, de fato, menor direito. Na nossa pesquisa, a gente só encontrou a Índia, né, mas parece, a gente também viu que a Índia está querendo mudar isso, ele já tem lá discussões internas avançadas no sentido de limitar o menor direito em investigação de subsídio. Então, assim, a prática internacional tem sido essa, né, os países têm sido muito cautelosos com subsídios e os efeitos dos subsídios. Então, isso pode trazer uma discussão dentro dos autos do processo. Como que a gente vai lidar com isso? É algo a ser construído, né? É claro que a gente tem aí diferentes contextos, né? Em determinado momento, você pode ter mais preocupação com os efeitos, né? Como hoje acontece na SDCOM, com análise de interesse público dentro da SDCOM. Então, o menor direito é um instrumento relevante nesse contexto? Né? Ele pode, de repente, evitar uma medida até mais gravosa de suspensão de medidas lá por interesse público, e isso pode ser, de certa forma, ponderado, né? E aí acho que existe também o espaço da SESEX para definição de orientações de política, né? E da própria CAMEX, de certo modo, né? Está previsto lá no decreto que a CAMEX também tem essa competência de orientações, né? Então, assim, isso é algo que vai ser construído e eu acho que a gente vai ter debates nos casos dos autos dos processos e fora dos autos dos processos também sobre o tratamento. Nos últimos casos de subsídios que foram conduzidos pela nossa coordenação geral, se vocês olharem todos os casos nessa última década, eles não tiveram apuração de menor direito, né? Então, justamente porque a tendência é o seguinte: se você apura menor direito em dumping subsídios, o que sobra? Você apurou da mesma forma, não sobra nada, né? Então, o instrumento se torna, de certa forma, irrelevante, né? Então, é também uma discussão que é necessária, né? Se o instrumento vai ser relevante, talvez os parâmetros não possam ser exatamente os mesmos do dumping, né? Mas tem muito espaço para discussão, não tem como esgotar isso aqui. Eu acho que é algo que vai ser construído aí com a prática e com as discussões técnicas sobre o assunto, tá? O segundo ponto, a sua preocupação, eu acho que a gente já teve essa pergunta antes. Eu vou até pedir a ajuda ao Newton aí, porque eu acho que ele identificou a resposta para a gente. Não existe esse espaço de discricionariedade excessivo para a SESEX, né? Ele vai encerrar, né? A SESEX vai encerrar as revisões de final de período quando a determinação for negativa sobre prorrogação, ou as outras revisões quando a determinação for negativa. Se a determinação for positiva pela prorrogação, não teria elemento, justificativa, motivação técnica para uma extinção de um direito quando você tem um parecer que indica que é necessária a prorrogação do direito, tá? Então, a gente entende, apesar de... Às vezes, também, tem uma questão que é difícil a gente saber. Onde que o texto foi alterado? Não necessariamente esse texto foi alterado quando saiu daqui do Ministério da Economia, afinal, é um decreto da Presidência da República, né? Então, às vezes, algum ajuste de redação fino, assim, ao final, pode levar algum espaço para uma interpretação dúbia, né? Mas a gente entende que, tecnicamente, não tem muita diferença entre o decreto 8.058 e o decreto 10.839. Precisa estar motivado, vai ter um parecer indicando se é necessária a prorrogação ou não da medida, e aí a SESEX vai ter que se basear numa motivação técnica para isso, né? Se for pelo encerramento, é porque ou você não conseguiu comprovar os dados, ou você não teve lá uma comprovação de que era muito provável a continuação retomada do subsídio, a continuação retomada do dano, né? Então, assim, vai ser uma análise técnica, o espaço para discricionariedade é limitado pela análise técnica. Newton, tem alguma consideração sobre esse ponto? Sim, esse artigo foi alterado, pois foi entendido que seria redundante citar, como está no decreto antidumping, que é necessário a determinação negativa. Ele, lá embaixo, no artigo 99, ele fala que só vai ser extinto caso seja improvável a continuação retomada do subsídio nacional e do dano, e a portaria também regula, tanto para alteração de circunstância quanto para final de período, que
é esse o caso. Então, a gente entende que realmente não tem como haver essa possibilidade de encerramento monocrático, haja visto que é a autoridade que recomenda e com base na recomendação é feita a decisão. Bom, Cláudia, eu acho que eu posso tocar aqui agora as minhas perguntas. Claro, pode seguir. Tá, legal. Primeiro, parabéns pelo excelente trabalho. Enfim, essa atualização vai ser muito boa aí para toda a comunidade aí da defesa comercial, para a gente, principalmente os advogados aqui. Quem já peticionou com base no decreto antigo sabe e entende perfeitamente como é que vai ajudar aí essa nova legislação. Eu acho que as minhas perguntas, eu vou passando um pouco de investigações originais, eu queria falar um pouco sobre essa revisão de alteração de circunstâncias, né? A gente sabe que, fazendo um paralelo com o antidumping, a gente praticamente não tem casos, né, de revisão por alteração de circunstância, e talvez um dos motivos é a dificuldade aí na identificação daqueles dois requisitos que dizem que, né, a alteração precisa ser significativa e duradoura. Então, acho que a minha pergunta é no sentido de que, em caso de subsídio, será que a gente tem mais espaço para trabalhar nesses dois requisitos e apresentar petições por alterações de circunstâncias? E eu acho que valeria a pena fazer uma análise, se vocês puderem, tanto do lado da indústria doméstica, quanto do lado do próprio exportador. Será que vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Tá. Fernando, você prefere que a gente responda diretamente a cada pergunta, e aí você vai na sequência? Não, aí eu acho que a segunda também com relação, vamos lá, só mais uma, com relação à alteração de circunstâncias, se é possível pedir um aumento do direito por alteração de circunstâncias em casos de retomada de dano. Acho que são essas duas perguntas aí. Retomada de dano numa revisão de final de período ou de modo geral? Numa revisão de final de período, por exemplo. Tá, perfeito. Fernando, alteração de circunstâncias realmente é um negócio, até para a gente elaborar uma normativa de alteração de circunstâncias é um negócio um pouco complexo, né? Então a gente colocou para consulta pública, viu os comentários e chegou a uma normativa. Salvo engano, acho que a gente ainda não tem normativa para antidumping sobre alteração de circunstâncias, está faltando essa. E aí, eu acho assim, em subsídio, o que pode ser alterações duradouras, né, e profundas, que é o requisito, assim, né? Acho que uma reforma da política pública, né, se um governo pega e, não, vou mudar aqui as minhas políticas públicas, vou rever minhas políticas de subsídio e estou fazendo isso de uma forma abrangente, né, de uma forma clara e duradoura, né? Porque a gente sabe que subsídios, a tendência que a gente tem visto é aumento do uso de subsídios no mundo, né? Inclusive, quem está estudando isso está dizendo que muitas vezes os países reagem aos subsídios estrangeiros. Então, a União Europeia está adotando um subsídio, dá um tempinho depois ali os Estados Unidos estão adotando um subsídio parecido, a China também está reagindo ao subsídio que foi dado naquele setor. Então, assim, o contexto, ele é no momento, né, de aumento do uso de subsídios, né? Daí também a preocupação e o aumento do uso de medidas compensatórias. Agora, por exemplo, o Brasil anda fazendo reformas de revisão de políticas de subsídio, alteração da normativa. Então, assim, se um governo se propõe a revisar sua normativa e isso fica claro, está documentado e é confiável, né? Quer dizer, não é algo ali circunstancial. Às vezes acontece o seguinte, a normativa tem um prazo, aí fica um tempo lá, um vácuo, não, a normativa não está mais em vigor, mas será que não está mesmo em vigor? Será que o governo não está operando de alguma forma? Será que eles não estão preparando uma nova versão? Então, assim, o nosso cuidado ali ao fazer essa parte de alteração de circunstâncias é também ser justo, né?
Bom, se mudou, beleza, mas tem que estar documentado, traga as evidências, e aí a gente vai poder analisar se realmente é improvável a retomada do subsídio, né? Ver se é longa e duradoura ali, né? Profunda, duradoura a alteração, né? Agora, se a gente tiver evidência de que é um negócio momentâneo, o governo já está editando uma nova normativa, ou continua implementando a normativa antiga, mesmo que ela não esteja em vigor, é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. Espaço existe, né? Agora, o desafio é documentar, né? Por isso que a gente também foi cauteloso na hora de fazer ali o capítulo de alteração de circunstâncias, e por isso que a gente também é cauteloso nas revisões de final de período, né? Porque as revisões de final de período, como o Newton falou, as outras autoridades, elas têm isso muito claro. Revisão de final de período é binário, é sim ou não, prorroga ou não prorroga. E para alteração de direitos, aí eles têm um requisito assim um pouco mais... Os Estados Unidos usam uma revisão expressa e uma revisão mais profunda de final de período, que eles também vão ver ali se vai ter resposta de questionário e se propõem a coletar as informações dos subsídios, né? Então, assim, espaço tem, mas é com uma certa cautela aí para a gente poder se certificar de que está bem documentado, né? Estando bem documentado, a gente pode dar um tratamento aí de alteração dos direitos compensatórios ou até extinção, né? Se acabaram os subsídios, não tem mais subsídio, não vai mais causar dano. Então, mas tudo depende da capacidade de documentar essas evidências, né? Aí eu acho que a sua segunda pergunta é sobre o aumento do direito compensatório numa revisão de final de período, se tiver continuação do dano à indústria doméstica. A indústria doméstica pode pleitear, inclusive ela pode pleitear conjuntamente, isso está na portaria. Se ela quiser, numa revisão de final de período, que seja feita uma revisão de alteração de circunstância para aumentar o direito, ela pode fazer o peticionamento conjunto naquele momento da revisão de final de período e a gente vai fazer a reavaliação dos direitos. Mas aí também é aquilo, né? Pediu, a gente vai reavaliar. Pode ser que o direito seja alterado para cima, pode ser que o direito seja alterado para baixo. Ninguém sabe para onde vai, né? Então, assim, tem que também ponderar ali o que se espera, né? Realmente os subsídios estão aumentando para justificar o aumento do direito compensatório? E a gente ainda vai analisar, claro, que se a medida compensatória que está em vigor, se ela está sendo suficiente ou não para neutralizar o dano. Às vezes, a gente vê alguém alega, não, isso aqui é dano, mas a gente olha assim, talvez, né? Talvez não seja um dano tão claro assim. Então, de novo, né? Espaço existe para a gente endereçar essas preocupações, agora a gente vai ter que levar em consideração ali o caso concreto, né? As evidências que a gente recebe, tá? Adriano, só para esclarecer, seria pedir aumento de direito em caso de retomada. Continuação, acho que está claro, mas num caso de uma revisão de final de período, o peticionário poderia pedir uma alteração de circunstância para aumentar, se é um caso de retomada, ou seja, ele não estaria sofrendo o dano ali, faria sentido eu pedir um aumento ou não? É possível ou não, né? Enfim. Aí você me colocou uma pergunta que é mais difícil de responder, porque o 107, parágrafo 4º, salvo engano, do decreto 8.058, prevê que, em caso de retomada, você só tem duas hipóteses, que é ou manter no mesmo valor ou reduzir o direito, né? Não tem a hipótese de aumentar. E, salvo engano, a gente não tem uma disposição semelhante no novo decreto de subsídios. Então, espaço existe. Agora, eu acho que a ginástica argumentativa para justificar o aumento de um direito compensatório quando não está tendo dano é um pouco mais elevada, entendeu? Acho que vai mais do ponto de vista da lógica, por que você faria uma elevação de um direito que está sendo suficiente para neutralizar o dano. A gente está numa análise prospectiva, né? De repente você pode trazer alguma evidência de aumento da subsidização, alguma coisa assim, mas, assim, resposta legal, evidente, assim, com base em um artigo, eu acho que a gente não tem uma previsão expressa no decreto, tá, Fernando? Eu posso estar enganado, mas eu não me lembro. Eu também não achei, Adriano, eu fui também lá, comparei o antidumping com o subsídio e não achei. Mas, enfim, super claro aí as explicações. Eu vou devolver lá para a reunião física do comitê, para a Carol e para a Cláudia. Que a gente recebeu pelo Q&A do Roberto Canitz, que eu vou fazer agora, e depois tem mais, vou abrir aqui para quem está aqui na sala de reunião.
O Roberto pergunta o seguinte: a minha dúvida seria qual o percentual utilizado para se calcular o ganho financeiro para o exportador, se usariam juros reais ou juros nominais, juros mais inflação. E o que vocês entenderiam que seria o real benefício recebido pelo exportador? Obrigado e parabéns pela apresentação e todas as inovações. Perfeito. A gente até viu um comentário sobre isso na consulta e a gente vai retomar lá discussões antigas. O Newton se referiu ali ao trabalho do grupo de especialistas, um grupo informal que gerou relatórios lá para o Comitê de Subsídios da OMC, e eles tratam sobre essa questão aí de, na verdade é o valor do dinheiro no tempo, né? Então, o valor do dinheiro no tempo é matemática financeira, né? Se você recebeu lá no passado, quanto que vale hoje? E para fazer essa matemática financeira, você leva em consideração os juros nominais, né? Embute aí a inflação. Então, senão se você tivesse um contexto de hiperinflação, subsídio vai ser nada. A empresa recebeu subsídio 5 anos atrás, hiperinflação não, zero de subsídio, é algo desprezível, entendeu? Então, os juros são juros que embutem a inflação, sim, tá? Então, essa discussão, inclusive, havia, porque na década de 90 era comum, né, ter países com hiperinflação. Hoje, eu acho que poucas economias devem estar passando por isso, mas, assim, né, das grandes economias. Mas assim, a nossa resposta é essa, inclusive está ali na portaria, né, que são juros que embutem a inflação, sim, tá, para trazer o valor presente. Tem mais alguma pergunta? Eu esqueci, eram duas partes. A pergunta do Cândido era... Não, ela perguntou do real benefício. Não sei se endereçou aí o real benefício, a gente vai pegar, né, o montante. Primeiro, para calcular o benefício, a gente tem que ter a contribuição financeira e comparar com o benchmark, né? E aí a gente vai comparar com o benchmark, ver qual é a diferença, né, entre essa contribuição financeira e o benchmark, que é a vantagem que a empresa recebeu de fato. Se precisar fazer atualização, aí a gente pega esse valor e joga os juros, né? Os juros nominais. Basicamente é isso. Claro que, assim, é muito complexa a coisa do cálculo do montante de benefício, tá? Inclusive, são várias disposições aí na portaria, né? Quando você tem alocação, quando o subsídio é para o grupo, ou vai pela holding, e aí você tem que distribuir o efeito do subsídio por várias empresas de um grupo. Por isso que a gente colocou ali várias hipóteses, né, explicando como que vai se dar a alocação do subsídio para o produto investigado, né. Poucos subsídios são diretamente assim, é o subsídio aqui para o aço X. Geralmente o subsídio não vem com uma cartinha lá para a produção daquele negócio, é um subsídio que beneficia de forma global as operações de uma empresa, vários produtos. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração na hora de identificar ali como que o benefício chega no produto que a gente está investigando, né? A ideia da discussão do denominador. Qual é o denominador apropriado? São várias empresas, são vários produtos, e aí você ainda tem a discussão de alocação pelo tempo, se for um subsídio não recorrente, que você vai ter que dividir por um número de anos. E aí nosso parâmetro a vida útil média dos ativos. Se a empresa tem uma vida útil média de 20 anos, a gente vai pegar aquele valor, dividir por 20 anos para usar ali a razão, né, 1/20 para trazer para o período da investigação e aí atualizar o montante, né. Então, acho que é mais ou menos isso. É um negócio complexo, não dá para explicar de forma tão simples assim, não. A gente pode também pensar depois em fazer alguns outros encontros para entrar no nível de tecnicidade maior aí sobre o cálculo dos montantes. Sem dúvida. Acho que vai ser importante, sim. Eu vou abrir aqui para a sala de reunião. Quem for fazer a pergunta, se identifica, porque depois, como isso vai para o YouTube, a Dora pode colocar o nome. Acho que a André tem uma pergunta. Tá. Tudo bem, Adriana e Newton? Andréa Balaciano, não sei se estão me vendo bem. Eu tenho aqui duas dúvidas. Uma é sobre compromisso. O Newton mencionou bem na apresentação, e está lá a previsão lá do decreto antissubsídio. E aí, fazendo também um pouco do paralelo do dumping, está no nosso dia a dia, o que a gente tem visto ultimamente é que o governo brasileiro está com uma orientação
de não celebração de compromisso com o exportador, por causa da questão de acompanhamento, agora pessoal, de monitoramento. Então, nos últimos anos, é um instituto que era muito usado, e agora que a gente vê nos últimos 2 anos, até no dumping, que ele não tem sido, o governo tem optado por não celebrar compromisso. E aí eu queria saber o que esperar do futuro, que a gente está com a previsão, tanto no antidumping agora também do subsídio, o Newton comentou bem de compromisso, só que eu queria saber qual é a orientação agora de hoje para o futuro, qual é a intenção do governo com relação a compromisso. E a outra pergunta, que eu achei muito interessante, a questão das traduções, que vocês mencionaram, essas inovações, que é imprescindível, como você bem disse, Milton, tem países que têm um tradutor ou não tem tradutor, aí tem a questão do ad hoc, que é super complexo. E aí você colocou até o trecho da legislação a questão de comunicação oficial pelo representante legal. Eu queria entender o que você quer dizer por comunicação oficial. É o quê? O próprio representante atestando ou é alguma coisa do oficial de governo, alguma coisa assim? São esses 2 pontos que eu queria que vocês mencionassem. Obrigada pela apresentação, muito interessante. Andréa, sobre a primeira pergunta do compromisso, por questões operacionais, a nossa realidade administrativa, vocês veem a nossa realidade, vocês sentem os prazos, as investigações demorando mais para serem concluídas, né? Então, assim, é a nossa realidade, a gente tem grande dificuldade de assumir mais trabalho, e compromisso é mais trabalho, né? Porque você tem que monitorar, você tem que publicar atualização, você tem que fazer verificação em loco para ver se está sendo cumprido. Então, assim, foi uma decisão, né, tomada pela administração de limitar o uso de compromissos. E a administração pode estar em diferentes momentos, com diferentes situações que sejam diferentes decisões, né? Então, lá no passado, a gente tinha uma situação de que tinha muita investigação e uma equipe que tinha condições de processar os pedidos de compromisso e monitorar os compromissos, né? Teve o fortalecimento, né, da equipe de defesa comercial com o concurso de 2012, a elevação lá em 100, praticamente, né, era o que a gente tinha anunciado lá, de quase 100 investigadores, mas atualmente a realidade é um pouco distinta, e então a realidade se impôs, e a gente chegou a essa conclusão de que era muito difícil a gente continuar fazendo aí compromisso. A gente sabe que isso é uma decisão, né, que gera também repercussões, né? Em subsídios, a gente colocou lá na portaria o que a gente entende que seriam a política geral, né, prevista no acordo, como que a gente vai endereçar ou não, né? Certos subsídios é complicado, a gente está debatendo subsídio proibido, que em tese o país não deveria estar dando, e a gente firmar um compromisso. Então, isso será avaliado pela SESEX, né? Se você tem ali a natureza do subsídio, né? Que tipo de repercussão que esse subsídio está trazendo, até porque isso é uma discussão global, né? Os países andam apontando que o próprio acordo de subsídios ele precisa ser revisto, porque ele já não é mais suficiente para endereçar o problema que os subsídios causam, né? Então, assim, dentro dessa visão global que a gente está tratando de subsídios, certas preocupações foram trazidas também para a normativa, né? No dumping, aí eu acho que já tem uma justificativa que é mais com base na questão administrativa e que, claro, quando, assim, eu estou falando aqui sobre coisa que eu não sei, mas a situação mudando, né, num futuro, pode ser que a decisão seja diferente, de voltar a aceitar compromisso de preço, se a equipe for fortalecida, se tiver mais condição ali de processar os pedidos e tal, mas é que no momento a realidade é essa, e é isso que foi definido internamente, né? Não sei o que vai acontecer para o futuro, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas também é uma pergunta que depende muito do contexto, né? A resposta aí, né? Para o momento é isso, mas depois a gente não sabe o que vai acontecer, tá? E a segunda questão das traduções, a nosso entendimento foi esse, né? O que seria algo oficial? Não é necessariamente o governo que estiver fazendo a tradução é uma carta do governo. Agora, se for o advogado que está fazendo a tradução, isso precisa estar identificado, né? Quem que é a pessoa que estava... Não pode ser
tradução apócrifa, assim, a gente não vai saber quem fez a tradução, a gente precisa saber quem que está se responsabilizando por aquilo, né? Então, a princípio, a nossa interpretação é essa, né? Que a gente usaria a própria manifestação escrita oficial do representante assinando que ele estando assumindo. É porque aquela palavra oficial ficou dúbia, né? A gente percebeu depois. Oficial, né? É uma comunicação formal, na verdade, não né? Oficial. O oficial ficou ali dúbio do que vocês estariam pedindo do representante. A gente entendeu. Depois que a gente leu, a gente vai talvez aqui dê espaço para interpretação, mas nosso entendimento, no momento, né, é esse, né? Se alguém questionar perante a consultoria jurídica, inclusive a gente conversou com a consultoria jurídica antes de trazer essa inovação para saber se a gente estava atuando dentro dos limites, eles aprovaram, e aí, mas pode ser, né? A nossa interpretação no momento é essa, né, que o oficial é você identificar oficialmente, não necessariamente é oficial do governo, tá? Tá bom, entendi, ótimo, então, mais simples. Bom, gente... E eu imagino que quem possa reclamar disso são os tradutores, né? Não sei se vocês vão reclamar entre vocês, os advogados, com um benefício desse, né? De você fazer... Vai ser ótimo. Excelente essa inovação. Não, é muito boa. A gente, inclusive, sugeriu que isso fosse repercutido em outros temas. Né? Apresentou essa proposta também para a questão do licenciamento, né? Que também pede a juntada de documentos, às vezes, em língua estrangeira. Então, isso acho que foi uma inovação importante. Era um pleito antigo também. Sim, nossa, muito, né? Então, a gente já teve o avanço dos idiomas oficiais da OMC, e esse agora realmente vai ser muito importante. Que também vocês estão já aplicando também para os processos de dumping, né? Então, acho que isso vai ser super importante. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Acho que a gente está em cima também da hora. Então, Adriano, Litos, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Acho que a gente deve marcar outras conversas, né? Porque tem ainda todas essas metodologias. O guia, ele já deu um spoiler que o guia sai até o final do ano, né? Então, acho que isso também vai ajudar. Então, a gente pode já deixar aí agendado alguma outra conversa para os detalhamentos de metodologia. Obrigada. E a gente continua aqui para a nossa reunião, né? Então, acho que a gente se despede do Adriano e do Newton. Dora, e a gente dá um intervalinho aqui de uns 2 minutinhos para a gente voltar para a reunião do nosso comitê aqui.